Hoje nós falaremos sobre os agentes públicos, né? Falaremos algumas regras gerais, né, em virtude de ser uma aula, mas vocês podem dar uma acompanhada nas obras, né, de direito administrativo e na Constituição Federal. O que é um agente público? É aquela pessoa física que presta serviços ao Estado e inclusive à administração indireta, né? E esses agentes públicos, eles se dividem em políticos, servidores públicos propriamente dito, servidores militares, que aí nós temos os policiais militares, bombeiros e as forças armadas. E ainda tem uma categoria que se denomina de particulares em colaboração com o poder público. Então nós passaremos a ver, né, todos esses entes que são considerados de alguma maneira agentes públicos e que direta ou indiretamente trabalham para o Estado. O primeiro deles, então, são os agentes políticos. Esses agentes políticos são considerados os servidores, entre aspas, de primeiro escalão, né? Como o presidente, governadores, prefeitos, os parlamentares, os secretários escolhidos pelos executivos, né? Presidente, governador, prefeito, os magistrados, Ministério Público, Tribunal de Contas, representantes diplomáticos também são considerados agentes políticos, e eles podem ser nomeados ou eleitos. O presidente, né, enfim, cargo político, são eleitos. Cargo eletivo, melhor dizendo, são, obviamente, né, eleitos. E outros, como secretários, podem ser nomeados. Então, esses são o topo, né, dos servidores públicos, porque são considerados agentes, como o nome está dizendo, políticos. De alguma maneira, eles tomam decisões que influenciam na condução do Estado. Então, são as carreiras de decisão e não de execução propriamente dita. Depois nós temos os servidores públicos, e aí vocês podem ter a Constituição em mão, que em seguida nós passaremos a ver alguns artigos da Constituição Federal, que tratam dos servidores. Os servidores públicos, eles podem ser estatutários, empregados públicos e uma categoria que se chama de, alguma doutrina, se chama de servidores temporários, né? Os estatutários são aqueles que têm cargo público. Os empregados públicos são aqueles que são seletistas. Bom, por exemplo, onde é que eu acho empregado público? Eu encontro em empresas públicas, por exemplo. Em sociedades de economia mista, eu tenho a Banrisul, eu tenho Caixa Federal, são empregados públicos e são seletistas. Mas nós falaremos do regime jurídico em seguida. Os servidores temporários são aqueles, então, contratados pela administração para realizar algum serviço e, obviamente, como o nome já diz, eles são considerados temporários. São os contratados, como normalmente se chama. Bem, ultrapassadas essas categorias, então, dessa classificação de servidores públicos, lato sensu, vamos tratar do regime jurídico estatutário, né? Regime jurídico estatutário prevê, diferente do empregado público, que é seletista. O regime jurídico estatutário é aquele que é estabelecido por lei, o que se chama de Estatuto do Servidor Público. Ele é feito normalmente por categorias. Nós temos alguns estatutos gerais no estado do Rio Grande do Sul, a Lei 8.112 na União, mas também temos alguns estatutos de categorias específicas, como Polícia Civil, por exemplo. Também temos que esses regimes jurídicos, esses estatutos, eles não são unos, pode ter uma na União, pode ter um no Rio Grande do Sul, outro no Paraná, outro no Amazonas, é assim que funciona, para servidores federais e estaduais, respectivamente. O estatuto, então, é a lei do servidor público. No Rio Grande do Sul, nós temos uma lei geral dos servidores públicos e alguns estatutos específicos, de algumas categorias específicas, que não podem contrariar, como regra, o Estatuto Geral, mas são estatutos que são dessas categorias especiais, como Polícia Civil, que eles são aprovados em lei, então é um estatuto, é uma lei, é o regime estatutário. Eles são modificáveis unilateralmente, porque não há um acordo entre partes, como empregado, empregador, sindicato, empregadores,
Não é uma lei modificada unilateralmente a qualquer momento pelo Executivo e Legislativo. Obviamente, conforme diz o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, recentemente, agora no final do ano, início desse ano, tivemos modificações aqui no Rio Grande do Sul, nos estatutos dos servidores. Muitas coisas foram modificadas, inclusive a aposentadoria, mas o direito adquirido, quando o servidor já tinha perfectibilizado todas as condições, nesse caso ele não foi atingido. Então, em virtude do comando do artigo 5º 36 da Constituição Federal. Então, não há possibilidade de alteração desse estatuto, a não ser por uma lei, né? A lei, né, de acordo com o procedimento que deve ser adotado para criar uma lei, é a única possibilidade de alterar o estatuto. Então, não há acordos entre servidores e governo, por exemplo. Obviamente, esses estatutos, essas leis têm que respeitar, observar as regras constitucionais que são de caráter geral, para todos os servidores federais, civis, todos os servidores federais, dos estados e municípios. Algumas são de caráter geral, conforme nós veremos adiante. Quais são as características dos estatutos, desse regime jurídico estatutário? Uma pluralidade normativa, como acabei de falar, cada estado pode ter o seu estatuto desde que observe as regras gerais previstas na Constituição Federal. O nome é natureza jurídica estatutária, então a natureza jurídica desses estatutos ou que é aplicada a esses servidores é a natureza jurídica estatutária, porque não há uma natureza contratual, não há contrato, não há negociação, não há possibilidade de alteração, somente por lei o estatuto pode ser alterado e é unilateralmente pelo governo do estado ou da União, enfim. Então não há contrato, né, entre o servidor e o ente público e, obviamente, é uma norma de direito público que deve ser cumprida ou modificada tão somente por lei. E os empregados públicos? Então, ultrapassado o regime jurídico estatutário, vamos ver o regime jurídico dos empregados públicos. Esses empregados públicos que trabalham no Banrisul, na Caixa Federal, eles são seletistas, né? Seguem algumas orientações constitucionais acerca de servidores públicos. Conforme determina a Constituição, a maneira de investir no cargo, que é ingressar no cargo, a questão da acumulação de cargos, que nós veremos logo logo. Eles também entram tanto quanto os servidores estatutários, porque a Constituição Federal assim determina. Maneira de investidura, né, concurso público, devem fazer. Mas é uma relação jurídica de natureza contratual e não estatutária, e não unilateral, conforme determina o Estatuto do Servidor Público. Na realidade, é uma relação jurídica seletista, um contrato de trabalho, então. O recrutamento, conforme eu disse, tem que ser por concurso público, porque assim determina a Constituição Federal. Eles têm um contrato de trabalho e não um estatuto, que é uma lei, são regidos pela CLT. A rescisão, eles podem ter o contrato rescindido, não há estabilidade, porém, há uma garantia maior do que as empresas privadas. Para não haver perseguição política, por exemplo. Então, como pode ocorrer uma rescisão entre um empregado público e um empregador público? Caso de falta grave, acumulação ilegal de cargos, que nós veremos quais os cargos que podem ser acumulados, excesso de despesa, autoriza então a rescisão contratual, e, claro, a insuficiência de desempenho, que autoriza até o servidor público estatutário a ser demitido em caso de insuficiência de desempenho. Temos os servidores temporários, pessoal. A Constituição Federal também trata desses casos no artigo, vamos dar uma olhadinha aqui, 37, inciso 9. O 37, não li nenhuma vez, vou ler aqui. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público. Bom, primeira observação. O artigo 37 sofrerá diversas mudanças pela reforma administrativa proposta pela União. Então, vocês estão estudando pelo artigo 37 atual, mas quando vocês forem atuar, provavelmente já estará modificado. Então, lembrando, aconselho vocês a participarem de lives, né, que há muitas lives atualmente apresentando essas reformas estatutárias, principalmente dos cursinhos. Reformas administrativas, melhor dizendo. Então, o 9, relembrando, o inciso 9 do artigo 37, que fala dos servidores temporários, ele diz: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Então, servidor estatutário, empregado público, é por prazo indeterminado. Esse aqui, a lei pode criar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público. A lei pode autorizar a contratar por tempo determinado. Então, conforme eu disse, esses servidores eles exercem funções em caráter temporário. É um chamado de regime jurídico especial, né? Porque vai estar descrito em lei os seus direitos e nessa lei que autoriza a contratação e subsidiariamente pode ser usado os estatutos dos servidores públicos. Mas duas observações importantes. Para ter a possibilidade de contrato de servidor temporário, deve ser uma necessidade temporária ou, caso contrário, tem que fazer concurso público, se for uma necessidade permanente. E excepcional interesse público. O correto é esse. Então, atender a uma necessidade temporária que tenha excepcional interesse público. Aqui na nossa cidade, a gente tem o exemplo dos professores contratados, anos após anos. Isso é necessidade temporária? Creio que não, né? É permanente, todos os anos tem que fazer contratação. Já teve uma época que o Ministério Público fiscalizou essa situação e resultou num concurso público da Prefeitura, que me parece que não é legal essa situação. Todos os anos fazer contrato de professores. Então, não é uma necessidade temporária, é permanente. A explicação das administrações é que contratar temporariamente é mais barato, tem menor custo que servidores públicos de carreira. Pode ser verdade, né? Mas, enfim, a lei determina que faça concurso. A relação jurídica, então, é contratual, mas é um contrato administrativo, né? Tem a sua previsão descrita em lei, não é seletista e pode ser usado subsidiariamente os estatutos dos servidores. Os entes administrativos, por exemplo, a União, o Estado, o município, eles podem ter mais de um regime jurídico. Então, é o que acontece. A União, por exemplo, tem servidores do regime jurídico temporário, quanto servidores contratados temporários, do seletista, empregados públicos, e dos que têm estatutos estatutários. A União tem os três. O Estado do Rio Grande do Sul certamente também tem professores contratados pelo Estado, tem seletistas, né, Banrisul, e tem os servidores estatutários, né, regime jurídico estatutário, policiais, etc. Então, a partir de 98, está autorizado a ter mais de um regime jurídico único. Existem algumas carreiras típicas de Estado que obrigatoriamente têm que ter vínculo regime jurídico estatutário. Hoje em dia se entende que essas carreiras são os militares, diplomatas, policiais, fiscalização. Isso vai ser averiguado novamente agora com a reforma administrativa, né? Porque algumas carreiras deixarão de ter regime estatutário e até mesmo estabilidade. Permanecerão nesse regime com estabilidade as carreiras típicas de Estado. A lei vai dizer quais são as carreiras típicas de Estado. Provavelmente sejam as mesmas, né? Militares, diplomatas, policiais, fiscalização, etc. A lei vai estabelecer isso, a nova lei com a reforma administrativa. Hoje são estas. Bom, quanto aos militares, pessoal, os militares das Forças Armadas têm previsão constitucional lá no artigo 142 da Constituição Federal. Vamos dar
uma olhadinha que diz o 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O parágrafo 3º do artigo 142 tem a seguinte redação: os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições, né? Aí depois tem algumas possibilidades que são aplicadas aos servidores civis, que nós veremos no andar da aula. Por exemplo, aqui o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 142 diz: o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese do artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva nos termos da lei. O 3716C trata de 2 cargos de profissionais da área de saúde. Então, verificaremos logo a seguir isso, sobre a acumulação de cargos. Então, continuando nos militares. O artigo 42 da Constituição Federal trata dos militares estaduais e diz o seguinte, esse artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado na lei, disposto no artigo 14, parágrafo 8º, artigo 40, parágrafo 9º e 142, parágrafo 2º e 3º. São direitos, então, questões de eleição, né, políticos, questão de aposentadoria, teto salarial, né, e alguns mesmos direitos lá dos militares federais, das Forças Armadas. Eles possuem, esses militares, tanto os federais quanto estaduais, vínculo estatutário, então regime jurídico estatutário, e, como eu falei, são aplicáveis alguns dispositivos relativos aos servidores civis, alguns direitos trabalhistas, lá, do artigo 7º, por exemplo, e do artigo 37, algumas situações, como concurso público, regime jurídico, né, são aplicáveis aos servidores. Outra possibilidade de servidor que nós temos que falar são os particulares em colaboração com o Estado. São pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, né, não têm vínculo empregatício e podem ser com remuneração ou sem remuneração, né? E como é que se dá essa contratação, entre aspas, sem vínculo empregatício? Pode ser por delegação do poder público, como, por exemplo, quando se concede um serviço público ou se permite que alguém execute, os serviços notariais, os leiloeiros, né? Eles exercem, então, uma função pública em seu próprio nome e sem vínculo empregatício, mas serão sempre fiscalizados, né, pelo poder público que autoriza a execução desse serviço em nome próprio. Também pode haver a possibilidade de ter a contratação, a nomeação, né, desses particulares em colaboração com o Estado, mediante requisição do poder público, né? Então, por exemplo, para nomeação para o exercício de funções públicas relevantes, como jurados, como serviço militar obrigatório, o serviço eleitoral, nós estamos chegando agora, né, mesários, etc. Também podem ser contratados, né, temporariamente, gestores de negócios, né? Eles assumem responsabilidades em momentos de emergência. Em questão de epidemia, agora nós estamos passando por epidemia, alguns altos especialistas são chamados, né, nas prefeituras para ajudarem a gerir a crise. Esses são, então, as espécies de servidores públicos que nós temos e que têm previsão constitucional,
né? E de alguma maneira, assim, sustintamente, nós passamos, e aí vocês têm que dar uma lida lá no nosso polígrafo para complementar, e na Constituição Federal. Né? Relembrando, então, né, por exemplo, quando eu falei que aos militares federais e estaduais se aplicam alguns direitos do servidor civil, o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 7º, diz assim: aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, e aí tem um rol de incisos. E no 37, aí tem um rol de incisos, né? Todos eles têm a ver com o quê? O artigo 7º com direitos trabalhistas, então, que são estendidos, como, por exemplo, o auxílio quando a paternidade, né? A pensão paternidade, aquele valor que se recebe, que o servidor recebe quando tem filho. E o 37 trata das questões administrativas dos servidores públicos, né? Forma de ingresso, a questão de acumulação de cargos, que nós veremos em seguida. Então, esses são os incisos estendíveis que são dos servidores civis e se estendem aos servidores militares. Vamos ver, então, algumas normas constitucionais que se destinam a todos os servidores. O que a Constituição Federal fala, então, principais normas? Regime jurídico. Então, os entes federal, estadual, municipal, eles detêm a possibilidade têm a liberdade, né, de adotar o regime que quiser para os seus servidores, podendo, inclusive, ter mais de um regime. Regime estatutário, seletista e os temporários também existem bastante. As carreiras típicas, conforme eu disse, elas que são juiz, promotor, polícia, tribunal de contas, né? Eles têm devem ser estatutários, né? Porque eles têm essa função de carreira típica, né? Policial, juiz, né? O artigo 247 da Constituição Federal diz que as leis previstas nos incisos 3 do parágrafo 1º do artigo 41 e parágrafo 7º do artigo 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. Então, por exemplo, o artigo 41 trata da possibilidade de exoneração do servidor. Então, o 247 diz que deve haver alguns critérios, né? A lei deverá adotar critérios que protejam esse servidor, porque ele trabalha em atividades típicas do Estado. Por exemplo, o policial tem que ter uma garantia de estabilidade para efetivar investigações, prisões, né, que não vai ser removido, transferido, demitido por investigar pessoas que tenham alta influência na corte, por exemplo. Como se dá o acesso dos servidores aos cargos públicos? Vamos ver algumas normas constitucionais sobre o caso, sobre esta situação. Elas estão principalmente lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então vamos ler o 37. Administração pública, direta e indireta. Então, direta e indireta. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação pública. Então, administração pública, direta e indireta, que são essas que eu acabei de citar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: 1. Que é o que nós veremos agora, que é como são acessíveis esses cargos, empregos e funções públicas às pessoas. Então, inciso 1 do artigo 37 diz: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Bom, como regra, os cargos são para todos os brasileiros que preenchem os requisitos exigidos para o cargo. Mas alguns cargos, como professor universitário, em Universidade Federal, por exemplo, em órgãos de pesquisa, podem ser cidadãos estrangeiros, porque se entende que eles têm
alguma tecnologia, algum conhecimento que pode colaborar com a instituição no Brasil. Então, como regra, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, desde que esses brasileiros preencham os requisitos exigidos pelo cargo, como idade, né, etc. O 37, inciso 2, também trata das condições de acesso aos cargos. Diz o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Bom, dependendo da complexidade do cargo, se for mais complexo, se exige mais do candidato a funcionário público, a servidor público, a prova será com títulos. Então, prova ou de provas e títulos. Pode ser só provas, e para os mais complexos, esses cargos mais complexos, é provas e títulos. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, aqui está dizendo que o chamado, conhecido CC, este não precisa de concurso, ele é de livre nomeação e exoneração do ente público, do governador, do prefeito, do presidente. As funções de confiança, que são exclusivas para servidores públicos, estão no artigo 37, inciso 5, e diz o 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, então são exclusivas para os ocupantes de cargo efetivo, não é empregado público, então é estatutário, cargo efetivo. E os cargos em comissão, então FG, função de confiança, é exclusiva para o servidor de carreira, estatutário. E os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores na carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, o cargo em comissão pode ser para qualquer pessoa, ele não tem concurso, pode ser para qualquer, e pode ser para servidor também. A função de confiança é só para servidor estatutário. Cargo em comissão, repito, CC, para qualquer pessoa e para servidor também. Sempre nos dois casos deve ser para funções, apenas funções, atribuições de direção, chefia e assessoramento. O 37, inciso 3, 37, inciso 3, dá o prazo de validade do concurso. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, de até 2 anos, o prazo que vai valer o concurso, que é aberto por edital, pode ter um prazo de até 2 anos e fica a critério da autoridade administrativa fazer a prorrogação por igual período. Só relembrando que a jurisprudência determina que caso se faça um concurso e se estipule o número de vagas, por exemplo, concurso público para cargo X com 100 vagas, esses 100 deverão ser chamados até o final do concurso, senão ele pode ingressar na justiça e requerer o seu ingresso. O sistema remuneratório, pessoal, está lá no artigo 39. A remuneração se dá pelo nome propriamente dito de remuneração, que é uma parcela fixa e uma parcela que ela sofre alterações, né? Por exemplo, poderia ser um básico mais risco de vida, isso é remuneração, ou subsídio, que é parcela única, aí é só uma remuneração e pronto. O artigo 39 diz assim, caput: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. O parágrafo 8º diz: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, que é o subsídio. Então, todos os servidores que têm carreira poderão deixar de receber, se assim entender o ente público, deixar de receber por remuneração e receber por subsídio. Depois, nós temos aqui o teto constitucional, pessoal. O artigo 37, inciso 11,
fala do teto constitucional, o limite da remuneração ou subsídio do servidor público. Então, o inciso 11 diz: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, então o prefeito é o mais alto do município, e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, do Judiciário continua o STF, mesmo que seja estadual, o Judiciário Estadual. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal do ministro do STF. Então, como eu disse, no Estado, no Tribunal Estadual, os juízes, então, no Judiciário, se limita a observar o limite do STF diminuído, que pode chegar até 90 inteiros, então limitado a 90%, e 25 centésimos do subsídio do ministro do STF. Então, na realidade, a gente pode dizer que no Estado o limite é do desembargador do Tribunal de Justiça, no Judiciário, mas ele observa esse 90,25 do ministro do STF. Pode ser o máximo. E nós trataremos depois da questão da acumulação dos cargos, que também tem a ver com remuneração. Então, o direito de greve dos servidores está lá no artigo 37 da Constituição Federal, também trata desta possibilidade de greve. Inciso 6 do 37 diz: é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, se sindicalizar o civil militar, não pode. 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites de lei específica. Então, deve haver uma lei específica determinando quais são as ações que os servidores públicos civis poderão exercer durante o direito de greve. A gente sabe que tem que respeitar 30%, né? Nas atividades essenciais, manter atividades essenciais com mínimo 30%. Então, uma lei específica tem que regulamentar o direito de greve do servidor público, que pode, então, ter associação sindical, pode exercer esse direito de greve conforme lei específica. O servidor militar, conforme determina o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, impede a possibilidade de sindicalização de servidores militares e do direito de greve, que foi estendido aos policiais militares, e o STF estendeu também a proibição de greve, não de sindicalização, mas de greve, aos policiais civis. Bom, vamos ver então a proibição da acumulação de cargos públicos. Vamos lá para o artigo 37, inciso 16. Esses cargos públicos que eu falo são cargos de provimento efetivo, de carreira, né? Os empregados públicos também entram nesta situação. Aposentados, ativos, né? Tanto faz, não interessa. Diz o inciso 16 do artigo 37. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. O inciso 11, né, pessoal, do artigo 37 é a questão do teto remuneratório. Então, é o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Remunerada. Primeira situação, remunerada. Segunda, não interessa se o indivíduo é da ativa ou é inativo. Terceiro, dentro da possibilidade das exceções que nós veremos a seguir, tem que ter compatibilidade de horário. E
tem que observar o teto constitucional lá, de regra geral, do STF. Então, quais são as exceções, né, que pode, então, um servidor acumular? 2 cargos de professor, então o indivíduo pode fazer 2 cargos para uma escola, para uma universidade, 2 para a universidade, 2 para a escola. De um cargo de professor e outro de técnico ou científico. Então, o indivíduo pode ter um cargo técnico, como, por exemplo, policial federal, policial civil, ou científico, juiz, e ainda fazer um concurso para professor em uma universidade, por exemplo. E letra C, e último, de 2 cargos ou empregados privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Então, são essas 3 exceções. Quanto ao mais é proibido acumular ação remunerada de cargos e empregos públicos, ativos e inativos, exceto nessas 3 situações se houver compatibilidade de horário, né? E eu tenho que observar de qualquer maneira a questão do teto salarial, não pode ultrapassar. Questão da estabilidade, pessoal, está lá no artigo 41 da Constituição Federal, que diz o seguinte, e isso também vai modificar bastante com a reforma administrativa proposta pelo governo federal. O artigo 41 diz: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, 3 anos para estabilizar. Cargo de provimento efetivo não entra empregado público que não tem estabilidade. Então, o empregado público tem uma garantia maior de ser demitido para não haver perseguições políticas, etc. Mas ele não tem estabilidade. Parágrafo 1º do artigo 41. O servidor público estável só perderá o cargo, primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, se transitar em julgar uma sentença judicial determinando a perda do cargo, né? 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Esse é o processo administrativo disciplinar, que pode acarretar como penalidade a demissão, né, pessoal? Mediante, então, PAD, com ampla defesa. E terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, nesse caso, tem que ter uma lei específica que determina quais são as possibilidades de exonerar o servidor público estável, e a palavra é exonerar, mediante procedimento de avaliação de desempenho, né? Então, como eu disse, a estabilidade é para servidor de provimento efetivo, não para empregado público, e tenham cuidado que isso vai haver modificação com a reforma da Previdência. E última situação é a questão dos servidores que são candidatos a cargos eletivos. O artigo 38 da Constituição Federal, ele diz o seguinte sobre essa temática: ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Então, aqui nós temos na Constituição que fala de servidor público da administração direta, das autarquias e das fundações. Então, são os cargos efetivos, né, pessoal, de provimento efetivo. No exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, o indivíduo que for eleito para cargo federal, qualquer cargo de eletivo, estadual ou do Distrito Federal, fica afastado, então, de seu cargo, emprego ou função. E ele receberá como funcionário público. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Aqui abre uma exceção. Enquanto no inciso 1, o indivíduo que for eleito para qualquer cargo eletivo, como eu disse, federal, estadual ou distrital, ele assume o cargo, fica afastado do seu emprego, função, então, cargo, emprego ou função, e ele passa a receber conforme for o salário do servidor eleito e não do seu cargo anterior. O inciso 2, quando for eleito prefeito, abre a possibilidade, então, da remuneração
se dar por opção, ou do cargo que ele exercia anteriormente. Por exemplo, procurador de Estado, em alguns municípios, ou quase todos, ganha mais do que prefeito. Então, o procurador de Estado, em quase todos os estados, melhor dizendo, ganha mais que o prefeito, e ele poderá optar pela remuneração sendo prefeito. Inciso 3, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, se o vereador puder exercer o cargo de vereador, reunião à noite, por exemplo, e trabalhar num cargo de provimento efetivo durante o dia, ele pode receber os dois. Se não for compatível, ele será vereador e optará pela remuneração. Então, o 38, para deixar bem claro, diz ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, o indivíduo, conforme diz o inciso 1 do artigo 38, se ele se eleger para um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele vai ter que se afastar do seu cargo, do seu emprego ou da sua função, né? E aí vai receber pelo cargo eletivo. O inciso 2 trata de prefeitos, ele autoriza quem se eleger prefeito a escolher qual remuneração vai receber. E o vereador ele pode acumular, e se não houver compatibilidade de horário, ele escolhe a remuneração que ele quiser. O inciso 4 do artigo 38 diz: em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Então, no caso do servidor público que for eleito, ele assume o cargo eletivo, se afasta do cargo público ou do emprego público, conforme nós falamos, e todos os direitos de contagem de tempo permanecerão como se ele estivesse no cargo, exceto a questão da promoção por merecimento. Por antiguidade, continua contando. Então, as regras principais, pessoal, são estas. Então, boa semana a todos aí. Vocês podem se aprofundar um pouquinho mais aí com as obras de direito constitucional, direito administrativo, no polígrafo que eu vou colocar para vocês, né? E também se atentem à reforma da Previdência.